Olá, final de tarde da sexta-feira de 12 de março, o resumo da semana em um período duríssimo aqui da segunda fase da pandemia, também em Bauru, para o Contraponto Ponto Digital para vocês. A semana teve um anúncio pelo governador do estado, como se sabe, que do dia 15 de março a 30 de março, medidas mais duras em relação à questão da tentativa de contenção do aumento de casos e também de lotação de UTIs para casos graves, lógico, da Covid, infelizmente, em todo o estado de São Paulo, mais de 55 municípios já com lotação de 100% em relação à ocupação de leitos UTI nesta fase, e o governo do estado não conseguindo fazer aquilo que era a premissa inicial lá do começo da pandemia, que era restringir, fechar, reduzir circulação para preparar, ter tempo de fazer estrutura na rede hospitalar. Neste momento, já com a União também não considerando a capacidade de avanço ou de adiantar a programação da vacina, infelizmente também, nós enfrentamos aqui como usuários de todo o sistema público de saúde, mesmo no sistema particular, a lotação de leitos. Área de educação. A prefeita Suelen Rossim, junto com a secretária municipal de educação, Maria do Carmo Kobayashi, anunciaram agora, no final da tarde, também a suspensão das aulas na rede pública municipal, assim como o Estado fez na última quinta-feira, seguindo aquilo que fez o governador João Dória em relação à rede estadual, antecipando o chamado recesso escolar, que tem uma fase em abril e outubro, para esses 15 dias, na verdade, a suspensão das aulas presenciais que estavam nesse momento. Aqui um dado particular de Bauru. Teve na sexta-feira a audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Bauru para tratar exatamente da suspensão das aulas. E os professores da rede municipal foram duros nas críticas à retomada das aulas nas condições atuais. Essa é a posição do Sindicato dos Servidores, tanto da POSP em relação ao Estado, como também dos professores da rede municipal. E foi feita uma cobrança direta à secretária municipal de Educação, Maria do Carmo Kobayashi, que participou desta audiência pública, de que ela disse para a categoria lá quando do anúncio do início da retomada das aulas, o que aconteceu há pouquíssimo tempo, de que se Bauru entrasse na fase vermelha e com 100% de lotação de UTI, o que estamos há várias semanas, que as aulas seriam suspensas. Foi cobrado esse compromisso não cumprido, segundo os professores da secretária. Depois, em reunião com a prefeita Suelen Rossim, eles seguiram as regras do Estado. Suspensão das aulas na rede pública, estadual e municipal em Bauru, basicamente de 15 a 30 de março, conforme o decreto municipal, das aulas presenciais. As aulas por teletrabalho, enfim, do ponto de vista remoto, continuam na rede, tanto para os professores realizarem suas ações, daí o teletrabalho, quanto para a alfabetização do controle remoto no município. Esse sistema precisa ser aperfeiçoado, inclusive. Na rede particular, assim como o governo do estado, continuam autorizadas as aulas com 35% da lotação das salas de aula. Qual o problema em Bauru, como de outras cidades médias? Fiscalização baixa, quase nula no sistema de ensino particular, assim como em outros segmentos do comércio, onde, sem entrar no mérito da discussão das regras da pandemia, o decreto vem sendo descumprido setorialmente por alguns setores. Semana dura, o acúmulo no PS, nesta sexta-feira à tarde, da 8ª morte por Covid para paciente que no pronto-socorro, posto PAC Covid, que fica ali também no pronto-socorro, na mesma área de ação física, aguardando e sem conseguir UTI de internação do governo do estado. Foram 7 mortes acumuladas e uma oitava, uma mulher de 69 anos que tinha estado grávida de questões de pneumonia, é verdade, mas sem conseguir a vaga de UTI para internação junto ao governo do estado. O que agrava muito mais, não dá para tergiversar sobre esse assunto, o quadro nosso. Porque lá atrás a ideia, como falamos, era interromper, paralisar ou restringir circulação para preparar a rede.
e depois testagem em massa, que não é realizada em Bauru, monitoramento de contactantes, que não é realizado em Bauru, e também o Estado repor os leitos UTI e o governo federal o financiamento, o custeio, a continuidade nesta fase dura já esperada desde o final do ano, das diárias de R$ 1.600 pelo sistema SUS dos casos UTI Covid. O governo federal cortou esse custeio. O Supremo Tribunal Federal ingressou na história e obrigou a União a reforçar, retomar esse financiamento. Oitava vítima, infelizmente, esperando UTI, que morre no pronto-socorro municipal para casos graves. Lotação do boletim desta sexta-feira à tarde, confira os dados, 116% de lotação, ou seja, muito acima da capacidade, obviamente, do número de vagas. Falando das vagas fica mais fácil de entender. No hospital estadual, referência Covid, tem 50 UTIs disponíveis para casos graves, Covid, 58 pacientes nesta tarde. 8, então, ali improvisados, mas ajustados ali em clínica, enfermaria, com respirador, esperando no serviço intermediário, semi-intensivo, mas sem a condição de UTI, já muito acima da capacidade. E nos hospitais públicos de toda a região, que inclui o HE, o Hospital de Botucatu, Avaré, Lins, Promissão, Jaú, 172 vagas de UTI, com 199 pacientes nesse momento. Então também 116% de lotação, completamente em situação técnica que define-se como colapso. A questão da transmissão da Covid, então precisa resolver a questão da fiscalização ampla, que é muito menor proporcionalmente à fase, inclusive, do governo passado, quando os dados eram inferiores. E aqui dois problemas que o público, de maneira geral, reclama das regras impostas pelo Estado, agora nesta fase chamada de emergencial, de 15 a 30 de março. Não tem controles de número de pessoas e de acessos por famílias ou por grupos nos supermercados. Os lugares mais conscientes, inclusive fora do mundo, tem um material muito interessante com brasileiros que estão no Canadá, nos Estados Unidos, no Chile, na Alemanha, na França, na Itália, na Nova Zelândia, falando sobre como é o controle lá. Tem controle, inclusive, de não entrada, apenas um por família. Por que não estabelecer a presença nos supermercados neste momento, já que esta é a regra, então, se é o caso, sem entrar no mérito, se isso resolve ou não o problema de queda nos números, nesta fase mais difícil por 2 semanas, de uma pessoa por CPF. E o outro grande problema, que é o não controle de passageiros no transporte coletivo. E agora, somente agora, aquilo que o Contraponto fez lá no início de janeiro, um apontamento de dividir por escalas os turnos de abertura dos grandes fluxos que a Endurbe conhece, o Poder Público conhece no município, como na indústria, o desembarque a céu aberto na Rodrigues Alves, que tem mais de 65% do trânsito de embarque e desembarque de pessoas em 4, 5 quadras da Rodrigues, e que poderia ser distribuído, inclusive, para o comércio, que neste momento, infelizmente, está sofrendo ainda continuamente por não poder abrir as portas. Estas são as questões, lembrando que lá na coluna Candeeiro nós desvendamos uma questão muito importante que tem reflexos sobre o município, numa carteira de 550 milhões de reais, um caso completamente fora do padrão, de um e-mail que teria sido enviado com um nome falso, fraude de integrantes da Fundação de Previdência do município, autorizando um pagamento de 78 mil reais a uma conta ativa do Santander no Espírito Santo, com recursos do Caixa Milionário do Fundo dos Servidores Públicos Municipais. Felizmente foi identificado pelo contador da Funprev, Andrei Quadros dos Santos. Parabéns por ficar atento à sua missão, mas é preciso apurar a fundo como isso está na diretoria financeira, porque esse tipo de golpe, ainda que tenha sido fraude, aqui, segundo os documentos da Funprev, assumidos pela gerência de uma agência do Bradesco, aqui em Bauru, como o banco aceita que um e-mail de um valor de um pagamento de benefício de tão alto valor seja confirmado para o Santander de 78 mil, ninguém ganha perto disso entre os inativos da Funprev. A média do pagamento dos benefícios, tem lá todo mês, é 4.500. Você tem então 78 mil autorizados através de um e-mail, mesmo que este e-mail
fosse real, não tem cabimento. Isso tem que ser denunciado também para apuração na Polícia Civil, porque envolve a questão de crime, e cabe à FUNPREV analisar a questão interna de protocolos e pensar seriamente em questões indenizatórias contra a instituição e o fundo do servidor em relação à agência do Bradesco por ter assumido esta fraude. Bom, é por isso que nós estamos aqui para fazer o contraponto com você. Esperamos vocês na próxima semana. Cuidem-se, a situação infelizmente não é boa.